Olá! A aula de hoje é para a gente fazer uma análise. Analisar o que aconteceu, analisar o que a gente pode esperar, tudo sobre o mercado de coworking. Eu sou Bruna Lofego, eu sou especialista em coworking, eu tenho uma rede de coworking desde 2010 e hoje eu vou falar ensinar um pouco sobre a minha experiência nesse mercado, ensinar um pouco o que aconteceu, o que eu acho que vai acontecer. Eu fiz uma colinha aqui. Bom, a gente está numa hora de um aquecimento de perspectiva aqui no Brasil, né? As pessoas estão animadas, eu vejo o meio empresarial animado, as pessoas estão animadas com a economia, o mercado externo está animado. Esse ano foi o ano de 2019, foi um ano que as pessoas ficaram mais assim, acreditando que o Brasil vai melhorar. E aí eu queria fazer uma análise de o seguinte, acho que foi no início de 2018, eu fiz um artigo, nesse artigo eu escrevi o que eu achava do mercado, o que eu achava que ia acontecer no mercado, como que ele ia se comportar, as mudanças que iam ocorrer. E agora eu queria fazer aqui uma análise daquilo que eu escrevi, né? Se realmente se concretizou, se ainda vai se concretizar ou se não aconteceu e tal. E o que eu acho, né? Primeiro é importante dizer que eu acho que a economia está melhorando, eu vejo um ânimo das pessoas nessa melhora da economia, eu vejo uma perspectiva melhor para o Brasil daqui para frente, né? Coisa que a gente vem vivendo até então, um desânimo geral, né? E eu falo isso assim, como empresária, eu falo isso como quem está no meio empresarial, né? Como quem é empreendedor, como quem todos os dias administra uma empresa, né? Então, gente, antes de tudo, eu acho que eu poderia aqui contar para vocês a história da CWK São Paulo. CWK Coworking é a minha rede de coworking desde 2010 que eu tô nesse mercado. Em 2012, a minha irmã virou para mim e falou: olha, eu queria voltar para o mercado de trabalho, tenho vontade de fazer alguma coisa, eu podia montar, ela morava em São Paulo, eu podia montar uma CWK aqui em São Paulo. E aí eu falei com ela: ó, tudo bem, eu posso te ensinar a montar uma CWK, não tem problema, mas eu não consigo atuar junto porque eu tenho aqui meu próprio coworking para administrar, não consigo ficar atuando. Beleza, eu ensinei a ela informalmente, né, como que se montava o coworking, tudo que precisava prestar atenção, o que não precisava prestar atenção, o que já tinha dado errado. Eu já estava há 2 anos no mercado, depois de alguns meses de obra e tal, escolhemos o imóvel, até já contei essa história em alguns outros vídeos, a gente abriu a CWK São Paulo. A CWK São Paulo, ela foi o início de toda essa minha jornada de dar conhecimento para as pessoas sobre o mercado, sobre como funciona o coworking. Tudo isso começou com a CWK São Paulo junto com a minha irmã. A gente ficou na época numa dúvida, né? Qual bairro montar, qual bairro que daria certo e não daria certo. Não tinha muitos coworkings em 2012 e a gente escolheu Itaim Bibi. E tinha uma dúvida grande porque no Itaim não tinha metrô, se o acesso era legal, se seria um bairro atrativo, ao mesmo tempo que não tinha esse acesso do metrô, que em São Paulo é importante. Era um bairro nobre, era um bairro onde tinham muitas empresas e tal. E a gente acabou optando por fazer a CWK São Paulo no Itaim. 2012 foi aberta a empresa, 2013 a empresa cresceu, 2014... 2015 a empresa estava no auge, a gente estava mais ou menos em torno de 18% a 20% de lucro líquido. Isso para uma empresa de serviços é fantástico. Eu não canso de falar o tanto que o coworking é um negócio lucrativo, né? E eu tenho aí exemplos práticos da minha experiência, das minhas empresas e tal, para passar para vocês. Mas enfim, 2015 o negócio estava indo muito bem, assim, a gente estava num crescimento constante. E foi um momento em que a minha irmã e a família dela, por questões de negócios, enfim, de projeto de família e do marido dela, eles decidiram mudar do Brasil. Foi um momento de ir agora, né? 2016 eles iriam se mudar,
como que iria ficar essa administração da empresa. Eu não tinha tempo para administrar duas empresas em dois locais diferentes, porque eu também sou mãe e meu filho é pequeno e tal, não é um projeto de vida meu ficar viajando para vários lugares, administrando outras empresas. E aí ela se mudou e a gente ficou com o coworking, ela tentando administrar à distância, eu tentando ajudar o máximo que eu consigo, né? A Mônica, que está comigo desde o princípio também na CWK Belo Horizonte, tentando ajudar. O que acontece? E aí vem o grande ensinamento. Passou 2017, passou 2018 e a gente chegou à conclusão que não dava mais certo a administração à distância. Então, o grande ensinamento, o que aconteceu em 2019, essa unidade da CWK São Paulo encerrou suas atividades no Itaim, e o grande ensinamento que a gente tirou disso tudo é que é preciso ter uma gestão direta, né, de quem está montando aquele negócio, de quem é o proprietário daquele negócio, de quem está gerindo aquele negócio. Às vezes o proprietário é até um investidor, mas é preciso você ter uma pessoa de gestão ativa, contratada para isso, para você poder alavancar o negócio. A gente fechou a CWK São Paulo com um aperto no coração, CWK Itaim Bibi, porque era uma empresa que tinha um potencial enorme, e também um dos aprendizados que eu tirei de tudo isso foi que chegou um momento na CWK São Paulo do Itaim que ou você, 2018 principalmente, né, ou você acompanhava o mercado, evoluía, expandindo a empresa, abrindo novos postos de trabalho, ou de repente outras unidades e tal, ou então você ia cada vez ficar um pouco mais para trás do que os seus concorrentes. Isso é muito perigoso. Quando você joga um jogo de empreendedorismo, você tem que acompanhar o mercado. E chegou um momento lá que como que você expande sem você estar no dia a dia, na administração diária da empresa, do seu negócio e tal, é bem complicado. Então essa foi uma outra lição que a gente tirou disso tudo, é que é preciso sempre estar em evolução, acompanhando o mercado, né? Caso contrário, você vai acabar ficando para trás e aí não é legal, né? E aí você acaba perdendo cliente, perdendo para concorrência, enfim. A gente acabou que encerrou a unidade Itaim Bibi e eu fui procurada por um outro parceiro, um outro investidor, e a CWK reabriu alguns meses depois na Avenida Paulista. Então, o que aconteceu que quando a gente tem um grande agradecimento aí a Deus, que é quando a gente faz as coisas certas e quando a gente faz o bem, ele acaba retornando para a gente de certa forma, e ele retornou para a CWK com esse investidor abrindo a CWK na Avenida Paulista, que está maravilhosa e sem dúvida é um ponto excelente. Então, eu contei essa história um pouco para dizer como que, já que eu vou falar aqui, ensinar um pouco sobre o mercado de coworking e as perspectivas, como que é importante você administrar o seu negócio ou ter um gestor para isso, e como é importante você acompanhar o mercado, né? Caso contrário, pode vir a ser um problema para a sua empresa, e todo mundo está fugindo de problema hoje em dia, né? Bom, então, aí quando em 2018, eu escrevi um artigo, até imprimi ele aqui. Eu escrevi um artigo, falei algumas coisas e fiz algumas análises do que eu achava que ia acontecer, e eu queria passar aqui nesse vídeo sobre essas análises e o que eu acho, o que eu escrevi, o que continua acontecendo, o que aconteceu, enfim. Baseado na minha experiência, né? Tudo que eu ensino é baseado no que eu vivo, é baseado na minha experiência própria, é baseado
na minha carreira. É óbvio que eu já estudei, eu sei de algumas teorias da administração, do marketing e tal, mas o que eu procuro passar, né, nesses vídeos que eu faço é mais a minha experiência mesmo. Primeiro, eu quero lembrar a todo mundo que o coworking é uma empresa como outra qualquer. Eu sempre falo isso, já tem anos. O coworking é uma empresa que tem contas a pagar, contas a receber, cobrança, atendimento ao cliente. É uma empresa que tem todos os departamentos, sei lá, que uma empresa comum tem. Então, não adianta você se apegar muito à filosofia de mudança de comportamento do consumidor, que agora ele está trabalhando em vários lugares e tal, se você não enxergar esse fato muito importante que o coworking, por trás de toda essa filosofia, esse negócio muito bacana da pessoa estar trabalhando dividindo o ambiente, né, trabalhando em lugares diferentes, tem uma empresa e não pode se esquecer disso. Se você é dono de coworking, se você pretende ser dono de coworking, não se esqueça disso. O coworking é uma empresa como outra qualquer. Como uma empresa, ela tem problemas, ela apresenta soluções, né? Ela erra, ela acerta. É muito importante aprender com os erros e não fazer de novo, né? Bom, mas vamos lá, gente. Uma das coisas que eu falei nesse artigo lá no começo de 2018 é sobre o profissionalismo do mercado de coworking. E o que eu quero dizer com isso? O coworking, as empresas de coworking, elas vão começar a se profissionalizar. Elas, na verdade, vou mudar aqui, elas já começaram a se profissionalizar. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que não adianta mais você pegar uma mesa, uma cadeira, uma internet igual a que você usa na sua casa e colocar ali para o seu cliente e você ter um coworking. Isso não adianta mais, não cola. Então as empresas de coworking, elas vão cada vez mais buscar o profissionalismo. Prestar um bom serviço, entender a necessidade do cliente, o que o cliente precisa, né? O que o cliente precisa para resolver essa questão operacional, o que você pode oferecer para o cliente, né? Diversificar o seu portfólio de serviço, de produtos. Você mesmo, proprietário do coworking, o gestor do coworking, se profissionalizar e aprender sobre o mercado, aprender o que você pode fazer para melhorar a vida de uma empresa que está indo para um coworking. Essa profissionalização, ela já está acontecendo. E eu acredito, a gente vem observando ao longo de 2018, 2019, que as empresas que não se profissionalizam, elas acabam ficando para trás. E aí você vai ficando para trás e acaba que uma hora você não vai conseguir concorrer com aquela empresa de escritório compartilhado que é profissional. Agora, é muito importante, presta muita atenção nessa dica. Profissionalização não é sofisticação, tá? Para você ter uma empresa profissional de coworking, não é necessariamente você ter aquele espaço altamente sofisticado, com uma mobília mobília e recursos técnicos altamente sofisticados, que às vezes até custam uma fortuna. Não precisa, né? Você tendo o que é necessário para você conseguir prestar um bom serviço, ser profissional, ter resultado, o resultado que você almeja, já tá bom e já é suficiente. Então, guarda essa dica. Profissionalização não é sofisticação. Então essa foi uma das coisas que eu escrevi e que realmente vem acontecendo. Cada vez mais os coworkings estão profissionalizando, cada vez mais você vê espaços prestando serviços operacionais altamente qualificados. E isso é o futuro desse mercado, você pode ter certeza. É uma coisa que, se você quer ter um coworking, se você já tem um coworking, presta atenção nessa profissionalização. Uma outra coisa que eu escrevi é sobre o marketing. As pessoas acham
que ter uma página no Facebook, ter um perfil no Instagram é suficiente. As pessoas, eu vou corrigir, as pessoas achavam que era suficiente. E hoje já está mais do que provado que não é, né? Desde alguns anos atrás que eu falo, gente, presença online é importante. E presença online não é simplesmente você ter uma página no Facebook, uma página no Instagram. Isso é a parte mais importante, porque como é um mercado muito novo, é um mercado que ainda está se descobrindo como fazer o marketing, como fazer a área comercial. Eu vou dizer aí que o coworking deve ter no máximo 10, 12 anos no Brasil. Isso é muito pouco tempo para você criar conceitos, né, de como promover uma empresa. Então, eu queria chamar a atenção para o marketing. Presença online não é só rede social. O mais importante, para pensar, pensa sempre isso que eu vou dizer. Você possui o contato daquelas pessoas que estão entrando em contato com você em qualquer canal, tá, gente? YouTube, Facebook, Instagram, sei lá, e-mail marketing, né? WhatsApp, enfim. Você tem o contato daquela pessoa que está ali interagindo com você? Eu acho que o marketing ele tem que ser muito baseado nisso. Quando você está interagindo com alguém no Instagram e tal, muitas vezes você não tem o contato dessa pessoa. E se você não tem o contato dessa pessoa, como é que você vai fazer uma venda para essa pessoa? Você vai fazer o marketing, cruzar os braços e ficar esperando ela vir comprar de você? Não funciona assim, né? Então, eu quero chamar a atenção para o marketing, já tem alguns anos que eu chamo esse tipo de atenção, que não basta você ter só perfil nas redes sociais, né? Você tem que ter uma presença online. E uma presença online, ela é muito mais do que a rede social. Ela é um website, ela é um artigo que você escreve, ela é uma parceria que você faz com um outro para te divulgar, enfim, tem diversos canais para você ter uma presença online. Eu já falo isso há um tempo, já tem vários vídeos meus falando sobre isso, nos meus treinamentos eu falo muito sobre isso. Fica com isso em mente. Se você possui o contato da pessoa que está interagindo com você, seja qual for o canal, ótimo. Se você não possui o contato para depois você fazer uma oferta, para você manter um relacionamento com aquela pessoa, para ela poder saber que o seu coworking existe e do que ela precisa do seu serviço, não sei se o esforço máximo que você tem que fazer é nesse canal. Então presta muita atenção nisso que eu acabei de falar. E outra coisa, gente, que eu também sempre falo, 80% dos meus clientes, das pessoas que querem ser clientes, eles vêm através das buscas, das ferramentas de buscas na internet. A gente tem aí, esse mapeamento eu fiz há pouco tempo, a gente tem aí mais ou menos 5% que vem do boca a boca, e eu tenho 15% que vem da mídia paga, né? Você pagou para aparecer em algum lugar e tal. Então, assim, já está mais do que provado, e eu tenho aí 10 anos quase de mercado, fazer o marketing online é mais assertivo do que você fazer o marketing offline no ramo de coworking. Eu estou falando aqui do meu mercado. E eu posso afirmar com toda tranquilidade que se uma pessoa hoje ela quer um serviço de coworking, ela vai no Google, eu vou falar o Google porque todo mundo conhece, uma ferramenta de busca qualquer e digita lá, coworking no Itaim Bibi, aí vai aparecer. Se você não tiver presença online, você não vai ser citado. Então presta atenção nisso. Outra análise que eu fiz e eu continuo fazendo e eu continuo acreditando o coworking cada vez mais vai ser expandido para o interior, para as cidades do interior. Cidades do interior eu quero dizer o quê? Cidades com menos habitantes do que grandes capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, enfim, Curitiba, sei lá.
Eu acredito, sempre falei isso, já tem um tempo que eu falo isso, e eu repito aqui com a maior tranquilidade. Toda cidade, independente do tamanho, né, ela sempre vai ter serviços profissionais que oferecem serviços e que precisam de um escritório para oferecer serviço. Para pensar nisso. Por que não, dentro de um interior, de uma cidade do interior, por que não juntar todos aqueles profissionais? Eu vou chutar aqui da minha cabeça, o contador, o engenheiro, o arquiteto, o advogado. Por que não juntar esse pessoal todo dentro de um único ambiente e compartilhar? Vai sair mais barato, você vai ter mais network, você vai ter mais possibilidade de fornecedor para você, de cliente para você, né? Então, porque se isso está acontecendo na capital, por que isso não vai acontecer no interior, se no interior tem todas essas profissões que aqui na capital tem? Eu continuo dizendo que o coworking ele vai migrar para o interior, não é migrar, acho que essa palavra não foi, ela vai expandir, vão cada vez mais no interior, nas cidades do interior, vão estar crescendo essa cultura de compartilhamento de ambiente. No interior de São Paulo, se eu não me engano, foi onde eu pesquisei, eu faço consultorias, né, para ajudar as pessoas a montar um coworking, então acaba que eu pesquiso muito as regiões, as pessoas que me contratam e através do meu treinamento também são pessoas do Brasil inteiro, então tem de várias regiões, acaba que a gente estuda não só a capital, mas tanto para o treinamento, né, como para a consultoria a gente precisa estudar o mercado e acaba que eu vejo muito esse movimento do coworking tá indo para o interior, das pessoas cada vez mais tá montando um coworking no interior e até agregando serviços, né, a esses espaços. Por exemplo, sala de treinamento, às vezes uma cidade não tem e precisa, né, e é um serviço que o coworking está cansado de prestar, né, vamos falar assim, serviço de endereço comercial, né, não só o compartilhamento do ambiente físico, mas surgem outros serviços aí que também não podem ser desprezados. Tem uma frase que eu falo, já tem um tempo, já tem alguns anos que eu falo assim, que daqui a 10 anos você vai ter arrependido daquilo que você teve a oportunidade e não fez. Então, se você está pensando num coworking, se você é do interior, se você está pensando nessa possibilidade, se você ainda tem dúvida, funciona ou não funciona, posso ou não posso, será que vai dar certo ou não, você pode ter certeza que esse movimento de compartilhar o ambiente, ele é um movimento sem volta, ele já é uma realidade. E ele é também uma realidade acontecendo em cidades menores. Outro tópico que eu falei lá atrás também e se concretizou e está acontecendo. Empresas com espaços ociosos entram cada vez mais no mercado de compartilhamento. E aí eu vejo alguns movimentos para isso acontecer. Vamos lá. Primeiro movimento. O Brasil passou por uma crise, vários anos. Empresas que antes, eu vou chutar aqui, a empresa tinha 50 funcionários, agora ela com 15, ela consegue fazer a mesma coisa que ela fazia com 50. Então ela está num ambiente na qual ela tem um espaço ocioso e ela não precisa daquele espaço, aquele espaço tem um custo fixo para se manter, ou ela sai daquele espaço e vai para um espaço menor, adequando ao tamanho dela, ou ela começa a enxergar no compartilhamento a possibilidade de ter outras receitas para o negócio dela. E isso é uma coisa que vem acontecendo e eu te falo com tranquilidade que vem acontecendo porque os empresários me procuram para ajudar eles a adaptar o ambiente, para conseguir fazer daquela ociosidade um negócio, um novo negócio. E eu acho que não há nada de errado nisso. Desde que, e eu falo isso com muita tranquilidade também, muito seriamente para todo mundo, desde que você enxergue que aquilo é um negócio
E você não está simplesmente cedendo o seu espaço para outra pessoa, você está montando um outro negócio que vai ter receita, despesa, resultado e tudo mais. Se você enxerga isso como um novo negócio, te dou o maior apoio e te falo que é uma realidade, isso está acontecendo. De repente você tem aí um espaço, vou chutar aqui também, tá? 200 metros quadrados, você está usando 80, sobram 120 metros quadrados para você compartilhar com outras empresas. E aí você se estabiliza, você se estrutura, né, para poder atender outras empresas, de repente até uma pequena reforma que você tem que fazer ali para adequar o ambiente. A sua empresa que antes ocupava tudo é o seu primeiro cliente do seu ambiente compartilhado. Então, na hora que você receber pessoas querendo compartilhar o ambiente, querendo contratar os seus serviços, você já tem um cliente que é a sua outra empresa. Enxergando isso, presta muita atenção, enxergando isso como um negócio, eu acho que tem muito para dar certo. Muito mesmo, e eu vejo empresas, né, pessoas fazendo, empresários fazendo isso e tendo resultado. Mas todos que têm resultado, eu afirmo, eles enxergam isso como um novo negócio. Essa foi uma outra perspectiva do mercado do coworking que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção. Uma outra análise que eu fiz, agora com esse ânimo do mercado muda um pouco essa perspectiva, mas vamos aqui juntos parar para pensar. Os donos de imóveis parados, imóveis que não estavam sendo alugados, eles já começaram, na verdade, esse movimento vem de uns 2 anos para cá, a transformar aquele imóvel num coworking. E aí, como que isso acontece? Qual o impacto que isso tem no futuro? Como que isso enfim, o que vai acontecer na minha experiência e opinião, tá? Minha opinião e a minha experiência. Você tem um imóvel parado e você começa a enxergar que alugar aquele imóvel, ele vai te dar uma renda fixa por mês. No entanto, aquela renda fixa, você tem aí riscos do seu inquilino não te pagar em dia, enfim, tem de você demorar a alugar e tal. E aí você começa a enxergar um tanto de gente compartilhando espaço, coworking, mercado de coworking que cresce todo ano, o que é isso? E aí você fala, nossa, eu vou montar um coworking nesse meu imóvel que eu não consigo alugar. Mas o que eu acho que isso vai acontecer, gente? Eu acho que o Brasil está tendo uma perspectiva de economia melhor, assim, um ânimo. Eu não me sinto capacitada para fazer uma análise tão profunda sobre isso, no entanto, eu não me sinto na posição de economista para fazer uma análise sobre isso, mas eu acho que tudo demora um tempo, e esse tempo, a economia vai se recuperando, nada de um dia para o outro, o mercado imobiliário vai aquecendo, voltando a aquecer, essa economia vai voltar e tal, mas isso demora um tempo, tá? Não é que você tem um imóvel parado hoje há 3 anos, a economia está um ânimo melhor e você vai conseguir alugar o seu imóvel de um dia para o outro. Então, ter um escritório compartilhado é uma alternativa que você tem para movimentar aquele imóvel. Isso aí é fato. E aí, gente, vem a mesma análise de quem tem um espaço ocioso e de quem quer montar um negócio. Você tem que enxergar aquilo como um negócio. Se você enxergar aquilo como vários inquilinos ocupando espaço, enxergue isso como um novo negócio. Se você tiver que enxergar como negócio, eu te garanto que ele vai ser mais rentável do que você alugar o imóvel. Mas se você enxergar só alugar um imóvel, uma renda fixa que você tem para um inquilino, aí acho que não. Se você tem um imóvel parado, você quer rentabilizar ele mais do que um aluguel, o coworking pode ser uma solução, desde que você enxergue isso como um negócio. E eu acho que vários donos de imóveis enxergaram isso já. Às vezes o dono do imóvel, ele até não está querendo trabalhar
no coworking e ter um novo negócio, mas ele já enxergou que é uma prestação de serviço, que ele precisa se profissionalizar, que ele tem que investir em marketing, e aí ele já vai atrás de alguém que vai ajudar ele nessa parceria para poder dar certo. Então é uma coisa que também se concretizou. O dono do Imóvel Parado, ele tem montado coworking em parceria com outras empresas já especializadas, e também quem continua enxergando só o coworking como mesa, cadeira, uma internet, está tudo pronto, acaba saindo do mercado. Isso acontece. Ele acaba saindo, ele vê que no dia a dia não é tão simples assim, e aí ele acaba fechando as portas e deixando o espaço aí para quem quer prestar esse serviço. Essas foram as análises que eu fiz há quase 2 anos atrás e que elas continuam acontecendo, né? A mudança do mercado, eu acho que a adaptação, o amadurecimento do mercado, ele continua em alta, continua acontecendo. Eu acho que, assim, a grande verdade é que eu sou aquela pessoa que mostra o lado chato de ter um escritório compartilhado, né? Ela mostra aquele lado, olha, isso é um negócio, você tem que prestar atenção, isso requer capital de giro, isso requer uma implantação bem feita, enfim. Só que eu acho muito positivo, porque eu tenho sucesso com os meus coworkings, enxergando o mercado desse jeito, né? E eu acho que qualquer um pode ter sucesso enxergando o mercado desse jeito. O coworking ainda tem espaço para crescer. O mercado de escritório compartilhado já está saturado. O que eu acho é que tem muito mercado para acontecer ainda. Eu acho que o mercado ele vai ter uma grande evolução nos próximos anos em relação a isso, a profissionalização, ao tipo de serviço oferecido, né? Até assim, mesclando empresas e ambientes e tipos de serviços juntos dentro do mesmo ambiente. Isso pode acontecer. Eu acho que ainda existe uma adaptação, é tudo muito novo, mas eu tenho a convicção de que é lucrativo, é um negócio que te dá resultado. Agora, é fácil? É de um dia para o outro? Não, não é de um dia para o outro, né? O coworking, ele é um negócio de, eu falo muito isso, carteira recorrente. Como um negócio de carteira recorrente, ele é um negócio que requer constante evolução, né? E essa carteira recorrente, ela te dá estabilidade, essa carteira recorrente, ela te dá mais previsão para você enxergar o que vai acontecer, o que não vai acontecer na minha empresa, né? E eu acho, na minha opinião, é que se você quer mesmo fazer um coworking, se você quer ter um ambiente compartilhado, né, esse é um grande momento para você começar a colocar em prática, né, seja através dos meus ensinamentos aqui na internet, seja através da sua experiência, né, de vida e às vezes com negócios e tal, como profissional. Mas assim, eu te falo que é um momento que o mercado agora vai crescer. Essa questão da economia está aquecendo, a perspectiva econômica do Brasil está melhor, né? Isso a gente mesmo vem sentindo lá dentro do coworking. É um momento propício para estar expandindo, para estar fazendo, acontecendo. A mensagem que eu acho principal aqui, que eu gostaria de passar para vocês é: cuidado para você não se arrepender daqui a 10 anos daquilo que você poderia ter feito e não fez. Então, existe uma grande oportunidade, tem que enxergar com bons olhos essa oportunidade, porque é um mercado em evolução. É um mercado que a cada dia ele evolui, ele se adequa à necessidade dos clientes e ele vai chegando em patamares cada vez melhores. Essa foi a aula de hoje. Eu quero agradecer você que está assistindo essa aula, foi uma aula maior. Eu quero agradecer a você que me acompanha. Eu quero agradecer a todo o carinho que eu recebo, por estar compartilhando aí a minha experiência, e eu espero cada vez mais poder compartilhar com todos vocês.
tá? Em algum lugar aqui desse vídeo, eu não sei em qual canal de comunicação que você está assistindo, mas em algum lugar vai ter um joinha, vai ter um like, né? Aperta o botãozinho, me ajuda. Cada vez que você aperta o botãozinho, você me ajuda a propagar mais essa mensagem, essa aula. Eu só tenho a agradecer a todo mundo e principalmente a Deus. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço.